Olá, meu nome é Sebastião Ernesto, eu sou médico anestesiologista e vou abordar aqui o manuseio da hidratação, da manutenção da volemia, da hidratação tecidual no paciente cirúrgico, lembrando sempre dos cuidados de se evitar a hiperidratação. Como disse Paracelsus, a diferença entre um remédio e um veneno, muitas vezes, geralmente, está na dose utilizada na administração desse medicamento. E, como sabemos, os líquidos de hidratação, como vamos ver, são divididos em cristalóides e colóides, todos eles têm as suas indicações, contraindicações e as suas limitações, e devem ser encarados como uma medicação e, como tal, também sujeita à sobredose quando utilizada de maneira inadequada. O líquido oferecido ao paciente para a sua hidratação na fluidoterapia deve ser pensado como uma medicação e, como tal, sujeito a planejamento de indicação, dose, manutenção ou duração do seu tratamento e desmame, o momento em que há possibilidade de retirada dessa fonte de hidratação, mas também fonte de alguns inconvenientes, alguns efeitos colaterais, algumas desvantagens fisiológicas e fisiopatológicas, e então a interrupção do tratamento se impõe para que seja restaurada a fisiologia normal do paciente. Para isso, devemos raciocinar no planejamento em termos tanto de momento fisiopatológico quanto de momento do período perioperatório do paciente. Em relação ao momento fisiopatológico, temos que pensar, segundo as possibilidades, naqueles estágios de maior gravidade que o paciente possa eventualmente se encontrar. Os períodos, as situações de maior gravidade, um choque hipovolêmico, seja por hemorragia importante, um paciente queimado que perdeu líquido pela exposição de áreas cruentas, paciente com poliúria e assim sucessivamente. São várias as possibilidades de situações que podem levar a uma hipovolemia muitas vezes importante, que pode se instalar de maneira mais rápida ou menos rápida, dependendo do tipo de patologia que o paciente apresenta. Aqueles pacientes de maior gravidade, então, que apresentam com uma situação de choque hipovolêmico, é oferecida a ele uma determinada estratégia de reposição, que deve ser feita de maneira rápida, para que haja a restauração do seu equilíbrio hemodinâmico. Nesse momento, o líquido e o volume de líquido a ser oferecido são específicos para aquela situação. Recuperando dessa situação, o paciente que apresenta já uma estabilidade hemodinâmica necessita muitas vezes, tanto no período perioperatório, em algumas situações clínicas também, de alguns momentos de reposição por perdas maiores que eventualmente ele possa apresentar. E aí há que se estudar o tipo de perda que esse paciente apresenta, qual tipo de líquido, se ele está vomitando e perdendo radicais ácidos, gerando uma hiponatremia, uma hipocloremia, necessitando então de reposição de um líquido específico para isso, ou se o paciente tem uma diarreia, está perdendo potássio e mais perda de líquido com menor característica ácida, mas enfim, há uma necessidade de se reconhecer que tipo de líquido esse paciente está perdendo, para que se avalie qual tipo de líquido que vai ser reposto para compensação daquela perda momentânea desse paciente. E o volume vai ser compatível com o volume perdido por esse paciente nessas situações. E após a restauração da causa dessa indicação, o que gerou a necessidade dessa instituição, desse planejamento de fluidoterapia, então a reposição ela se interrompe e a oferta de um líquido de manutenção se inicia, seja por via intravenosa, se o paciente não consegue ingerir ou tem alguma limitação importante, ou em estágios mais avançados de recuperação, já o início da hidratação oral, sempre escolhendo o líquido adequado para cada situação que se apresenta. A dose, então, vai ser compatível com o quadro
e com o volume de perda desse paciente, a duração vai ser compatível com o tempo de necessidade do tratamento e o desmame vai ter que ser programado, então, de maneira adequada. E o momento do pré-operatório também vai ter que ser pensado nessa fórmula de planejamento para a tomada de decisão do líquido mais indicado para esse paciente em cada situação. Alguns autores sugerem a estratégia de didaticamente, de se dividir esses estágios mencionados em 4 estágios principais, como apresentado aqui nesse diapositivo. Então, os pacientes seriam tratados ou receberiam a sua indicação de fluidoterapia segundo o estágio fisiopatológico que ele se apresente. No primeiro estágio, no salvamento desse paciente, na ressuscitação desse paciente, o paciente com instabilidade importante hemodinâmica, sendo sempre que possível avaliado para respostas dinâmicas de reposição de líquidos, se o paciente responde ou não, principalmente utilizando, quando possível, os esquemas de monitorização dinâmica relacionados à interação cardiorrespiratória dos pacientes em ventilação controlada, e observando se esse paciente necessita e se ele responde bem à hidratação. Manter sempre nessas pacientes mais graves, em estágio importante de descompensação hemodinâmica, essa monitorização nos auxilia muito na adequação da reposição desse paciente, fazendo, segundo vários autores que sugerem bolos de 200, 300, 500 ml, e a avaliação desse paciente, se ele melhora o débito cardíaco, seja esse débito cardíaco avaliado por ecocardiografia, por variação de volume sistólico, variação de pressão de pulso, entre outros, mas sempre tentando manter nesse estágio de ressuscitação a pressão arterial média em torno de 60 a 65 milímetros de mercúrio, e até que se estabilize o motivo dessa alteração hemodinâmica, e assim se inicie a etapa seguinte, que é a de otimização, que é a de reposição do que se perde a cada momento nesse paciente. Mantendo, então, a partir daí, a monitorização dos pacientes mais graves de resposta hemodinâmica em monitorização dinâmica, principalmente através, como foi dito, da interação cardiorrespiratória, mantendo o índice cardíaco preferencialmente acima de 2,2 litros por minuto por metro quadrado, mantendo uma diurese maior que meio ml por quilo por hora, e sempre buscando a microcirculação adequada com a estabilização de valores de concentração de lactato, principalmente mantendo isso abaixo de 2 miliosmoles por litro. Isso leva à progressiva estabilização do paciente, e após a passagem por esse estágio de reposição do que se perde para e passo, o início da fase de manutenção, onde o paciente já estabilizado vai ser submetido apenas à hidratação, buscando a compensação das perdas insensíveis desse paciente. Sempre mantendo esse paciente monitorizado, observando saturação de oxigênio, pressão arterial e frequência cardíaca, e qualquer alteração que retorne, que mostre de novo o retorno desse paciente a momentos de instabilidade hemodinâmica, o retorno ao planejamento do estágio anterior. E após a manutenção de períodos padrão de estabilidade hemodinâmica, paciente com saturação de oxigênio adequada, mantendo pressão arterial e frequência cardíaca adequados, com a saturação venosa de oxigênio também em torno de 70%. Então, pacientes que já apresentam uma estabilidade razoável, e se o paciente já suporta o início da hidratação oral, iniciar então o planejamento do desmame da hidratação venosa desse paciente. Alguns conceitos são importantes no entendimento do que se oferece de maneira adequada aos pacientes no momento da fluidoterapia, do planejamento da fluidoterapia. É importante saber que nós temos em nosso corpo, nós, indivíduos adultos, do sexo masculino,
cerca de 60% do nosso peso ideal é água. Então, essa quantidade de água ela vai ser distribuída de maneira diferente em vários compartimentos do nosso corpo. Na mulher, cerca de 55% do peso corporal, e pensando num paciente de 80 quilos, como no exemplo desse diapositivo, vamos ter então cerca de 32 litros de água corporal total. Essa água corporal total ela vai ser distribuída de maneira mais ou menos equilibrada, não equilibrada, de maneira mais ou menos permanente nos indivíduos saudáveis. Cerca de um terço disso vai ser mantido no extracelular e 2/3 disso vão ser mantidos no intracelular. O intracelular vai envolver, vai conter uma quantidade muito maior de líquido do que o espaço extracelular. E nesse espaço extracelular, uma pequena porcentagem disso, cerca de um quarto, 25%, vai ser mantido no território intravascular e o restante vai ser mantido no espaço extracelular, no espaço intersticial. Então, a partir disso, se eu ofereço para esse paciente um líquido que tenha uma hipoosmolaridade muito grande, como a água pura, por exemplo, ela vai ter uma facilidade de distribuição nesses compartimentos corporais igual ao que se foi mencionado aqui. Então, cerca de 2/3 disso vão para o intracelular, um terço vai ficar no extracelular, uma quantidade muito pequena no intravascular e uma quantidade muito grande vai ser infiltrada no intestino do paciente, infiltrando e criando edema naqueles pacientes que não necessitam dessa reposição dessa maneira. É sempre importante lembrar que a membrana celular ela é praticamente impermeável aos eletrólitos. Então, líquidos que você ofereça ao paciente contendo eletrólitos, eles não vão, de maneira significativa, ser difundidos através da membrana celular. Então, pouca daquela água contida naquela solução que contém eletrólitos vai passar para o espaço intracelular. Se esse líquido é isotônico, ele vai ficar distribuído de maneira mais ou menos uniforme entre o espaço intravascular e o espaço intersticial, sendo que cerca de 25% apenas vai ficar no espaço intravascular e o restante vai para o espaço intersticial. Então, esse é um líquido que vai hidratar bem o intestino, os tecidos e órgãos dos pacientes, vai passar muito pouco para o intracelular, mas também vai ficar muito pouco no intravascular. E aquelas substâncias, aquelas soluções que contêm macromoléculas que têm dificuldade de atravessar os poros capilares, essas substâncias, essas macromoléculas vão ficar retidas no espaço intravascular e vai ter muito pouca difusão para o espaço intersticial e muito menos ainda para o intracelular. Então, esse estudo aqui, publicado no ano passado, na verdade, é uma revisão descritiva da reposição da reposição da fluidoterapia com cristalóides ou com colóides, aborda ou comenta esse trabalho realizado em indivíduos que receberam só a solução glicosada, 5%, que, como sabemos, é uma solução que contém apenas a glicose, que, apesar de ter uma osmolaridade um pouco abaixo da osmolaridade plasmática, ela acaba sendo, essa osmolaridade acaba caindo ainda significativamente após a metabolização da glicose. Então, a glicose é metabolizada, é retirada ou eliminada através da filtração glomerular e vai sobrar na circulação desse indivíduo apenas a água que vai ser, como eu disse, distribuída de maneira mais ou menos
comparável com o líquido corporal que portamos em nosso corpo, ficando praticamente quase tudo no intracelular desse paciente, que é essa região, essa barra de coloração azul. Então, muito pouco vai ficar na corrente sanguínea e um valor entre esse muito pouco da corrente sanguínea e aquele montante muito grande que vai para o intracelular, vai ficar retido no intestino desse paciente. Então, essa distribuição vai seguir mais ou menos o que segue a distribuição da água corporal total. Um terço vai ficar no extravascular, 2/3 no intravascular. E desse um terço que vai ficar no extracelular, cerca de 25% vão ficar no intravascular e cerca de 75% vão ficar no intestino desse paciente. Então, o líquido, quando se oferece a solução glicosada para o indivíduo, se o objetivo é a manutenção de uma volemia desse paciente ou hidratação dos seus tecidos, é um líquido extremamente inadequado, porque sabemos que, como foi dito aqui, que cerca de 2/3 daquilo que vai ser oferecido vai ser desviado, difundido para o intracelular desse paciente. Então, essas 4 barras, elas representam 4 grupos de pacientes que foram submetidos à hidratação com algum líquido diferente, mas no volume total de 1.000 ml. Então, nos pacientes que receberam a solução glicosada, cerca de 2/3 ficaram no intracelular, 1/3 no extracelular. Desse 1/3, 25% mais ou menos vai ficar no intravascular e 75% no intestino desse paciente. Seria um líquido adequado para o paciente que está precisando de glicose, no paciente que tem, por exemplo, uma hipernatremia, para diluir essa hipernatremia. Então, a oferta de líquido que vai ficar, que não vai carrear eletrólitos. No paciente que recebe a solução glicosada, 0,9%, praticamente nada dessa solução vai para o intracelular, mas bastante dela vai para o intestino, já que existe uma passagem mais ou menos facilitada do cloreto de sódio do intravascular para o intestino desse paciente. Então, cerca de 25% daquele total vão ficar no intravascular e cerca de 75% vão para o intestino desse paciente. Então, um paciente que está desidratado, que precisa até de reposição volêmica de alguma forma não muito significativa, a reposição com essa solução de 0,9% de NaCl pode ser adequada em algumas situações. E lembrar que o cloreto de sódio, por carrear uma concentração de cloreto que é superior à concentração de cloreto plasmático, vai induzir o aumento da concentração plasmática de cloreto, que é um eletrólito que gera uma queda do pH, formando o que se chama de acidose metabólica hiperclorêmica, que é um tipo de acidose metabólica que não leva a aumento do anion gap dos indivíduos. Então, lembrar sempre que é uma solução que vai hidratar bem o intestino do paciente, vai permanecer 1/4 daquilo ali vai permanecer no intravascular, e se a reposição para a reposição volêmica é muito importante, emergencial, esse líquido talvez não seja o mais adequado, como vamos ver na sequência de alguns slides e de alguns vídeos mais para frente. A utilização da solução de NaCl a 0,45% gera um estado mais ou menos intermediário entre as duas anteriores, já que o cloreto de sódio aqui vai estar numa concentração que vai gerar uma osmolaridade inferior à osmolaridade plasmática, permitindo a saída de líquido do extra, ou a entrada de líquidos a partir do intravascular, tanto para o intestino, mas também bastante para o intracelular desse paciente. Também aqui
uma situação em que muitas vezes necessitamos de repor líquido no paciente, um paciente que pode eventualmente ter uma hipernatremia, é uma solução que pode ser indicada em algumas situações semelhantes. E a quarta barra, que é representativa de indivíduos que receberam albumina. A albumina, como vamos ver, é um tipo de solução de reposição enquadrada na classe dos colóides. A diferença do cristalóide para o colóide é que o cristalóide ele é uma solução de água contendo eletrólitos em solução, enquanto os colóides são substâncias que têm macromoléculas em seu interior, e essas macromoléculas que não têm capacidade de sair com muita facilidade do intravascular vão permanecer ali, gerando uma pressão oncótica importante, e essa pressão oncótica ela vai fazer com que haja desvio de líquido do interstício para a corrente circular, para a corrente vascular do paciente. Então, o sistema vascular vai ser beneficiado. No primeiro momento, uma divisão daquele conteúdo de 1000 ml de albumina a 5% oferecido ao paciente, vamos ter que 900 ml daquilo vai permanecer no intravascular, enquanto mais ou menos 100 ml, por uma fuga de alguma quantidade de albumina, vai ser desviada para o interstício. Mas numa situação emergencial de necessidade de reposição de volemia premente naquele indivíduo, é um líquido que pode oferecer alguma vantagem em algumas situações. Mas nenhuma dessas composições são perfeitas para todas as situações e nenhuma é isenta de efeitos colaterais, algumas desvantagens que vamos mencionando ao longo da discussão. Um outro aspecto importante também é a avaliação ou o entendimento das bases fisiológicas que governam essa hidratação natural dos indivíduos saudáveis para que se planejem de maneira adequada uma tentativa de copiar ou de substituir ou de recuperar essa situação fisiológica dos indivíduos. Então, sabemos que o líquido chega pelo lado arterial, o sangue chega pelo lado arterial em nossos tecidos, com uma grande concentração de substratos energéticos, oxigênio, trazendo então uma pressão arterial que vai gerar um fluxo determinado desse sangue através dos vasos sanguíneos arteriais, capilares, até que se chegue no território venoso para ser então encaminhado num estágio posterior aos pulmões, onde vai haver a troca gasosa e a restituição de todos os componentes necessários a uma nova recirculação desse sangue para a satisfação das necessidades teciduais. Então, ao chegar pelo lado arterial, nas arteríolas e capilares, esse sangue ele vem com características próprias de pressão hidrostática, gerada pela pressão arterial, gerada pelo status miocárdico, status vascular desse paciente, gerando então uma pressão que tende a empurrar os líquidos através das células endoteliais e células vasculares desse paciente para que esse líquido chegue trazendo oxigênio e os nutrientes necessários a essas células. Então, no lado arterial dos capilares, esse sangue que chega, ele chega com uma determinada pressão, e segundo a lei de Frank-Starling, essa pressão menos a pressão hidrostática do tecido é uma pressão que resulta num valor positivo favorável à saída do líquido do intravascular, do território capilar, para os tecidos. Ao mesmo tempo, ocorre uma diferença de pressão osmótica entre o líquido intravascular e o líquido intersticial, devido à maior concentração de proteína, principalmente a albumina, que é responsável por 50% do poder oncótico desse plasma que passa por ali,
essa pressão osmótica plasmática muito superior à pressão osmótica do tecido favoreceria uma entrada de líquido no intravascular. Então, o primeiro segmento da lei de Frank-Starling é relacionado à pressão, à diferença de pressão hidrostática entre o intravascular e o tecido, que resulta num valor favorável à saída de líquido. E o segundo segmento, o segundo membro dessa fórmula é relacionado à pressão osmótica, que é muito mais favorável à entrada de líquido a partir do interstício para o líquido plasmático desse indivíduo. Mas no resultado final da fórmula, como pode ser visto nessa outra figura, a pressão gerada pela diferença de pressão hidrostática é muito mais importante do que a pressão gerada pela diferença osmótica entre os dois compartimentos. E essas resultantes vão fazer com que, principalmente no lado arterial dos capilares, na junção, no território entre arteríolas e capilares, que haja uma maior saída de líquido do intravascular para o tecido. E, segundo a lei de Frank-Starling, essa pressão hidrostática que vai sendo reduzida gradativamente à medida que o sangue caminha pelo vaso sanguíneo, pelos capilares, vai fazer com que haja uma diminuição dessa importância de força que guia o líquido a sair do intravascular. Ao mesmo tempo que, com a saída de líquido do lado arterial dos capilares, gera um aumento da concentração das proteínas, fazendo com que, assim, haja um aumento da pressão osmótica à medida que esse líquido caminha, esse sangue caminha pelo vaso sanguíneo, ali pelos capilares. Isso seria o fundamento da base da lei de Frank-Starling relacionada às leis ou às forças que direcionam os líquidos a saírem ou entrarem na corrente sanguínea. Então, temos a primeira parte relacionada à diferença de pressão, a segunda parte relacionada à diferença de pressão osmótica, como a pressão hidrostática no intravascular é muito superior à pressão hidrostática do interstício, que considera-se, inclusive, subatmosférica, ela é uma pressão negativa, há uma facilidade muito grande de saída desse líquido. Na fórmula ainda, só para complementar, existem alguns fatores que governam também, que auxiliam ou interferem nessa propensão à saída ou entrada de líquidos. São eles o coeficiente de difusão relacionado às características do líquido e da superfície e da superfície de troca, a membrana semipermeável, que ela pode variar um pouco de permeabilidade de um tecido para outro, e também esse S, que é relacionado à superfície de contato do líquido da superfície de contato do líquido com a membrana semipermeável que esse líquido eventualmente vai ultrapassar. E mais uma figura importante, essa letrinha grega, que significa o coeficiente de reflexão, a quantidade de reflexão desse líquido que tenderia a sair daquele espaço, atravessando a membrana semipermeável, mas que, devido a maior ou menor capacidade de solutos atravessarem também essa membrana, pode gerar uma maior ou menor importância do segundo membro da fórmula de Frank-Starling. Mais recentemente foi descoberta a presença de um componente adicional no intravascular, o chamado glicocálix. O glicocálix se constitui numa teia glicoproteica
que recobre a parte interna dos vasos, gerando uma proteção maior à saída de líquidos. Ela que é envolta por um sem número de outras proteínas, formadas em sua composição principal por proteinoglicanos, glicoproteínas e glicosaminoglicanos. São substâncias que têm grande importância na manutenção da estabilidade intravascular do endotélio, protegendo contra a agregação de células plaquetárias, hemácias, leucócitos, já que apresenta, principalmente o glicosaminoglicano, apresenta uma carga negativa. Essa negatividade faz com que haja dificuldade na apresentação ou na aproximação de células e, assim, uma dificuldade na formação de agregados celulares, principalmente relacionados a plaquetas, mas também a outras substâncias. Ela tem grande importância na modulação imunológica e também envolta ou embebida, ela possui em sua estrutura física, embora não ligada a ela, a mistura com outras proteínas, com antitrombina 3, com enzimas, inclusive a enzima de conversão da angiotensina, e assim ela tem uma série de funções, muitas delas ainda não muito bem descritas, mas o que se sabe é que ela é de grande importância, ela apresenta uma camada de proteção de albumina que gera uma pressão oncótica predominantemente localizada nessa região, mais do que no centro dos vasos, devido à estabilidade anatômica que ela gera nessa região. Então, ela é de extrema importância e ela evita a saída de macromoléculas para o extravascular, fazendo com que haja a manutenção dessa pressão oncótica. O glicocálix ele pode ser danificado em várias situações, situações de isquemia e hiperfusão, infecções importantes, hidratação excessiva. A hidratação excessiva pode inclusive gerar pelo estiramento da parede atrial o aumento da produção e secreção de peptídeo natriurético atrial, que vai, entre outras coisas, lesar esse glicocálix, fazendo com que haja maior facilidade de perda de líquido, inclusive de macromoléculas. Até a albumina pode sair com mais facilidade do intravascular, e por isso, em indivíduos com situações de doenças inflamatórias muito graves, pacientes sépticos, a oferta de colóides, que muitas vezes beneficiam pacientes extremamente hipovolêmicos, muitas vezes acaba, num estágio posterior, apresentando piora do quadro do paciente, fazendo com que haja saída dessas macromoléculas para o interstício e aumento da retenção de líquido nesse interstício, graças à geração de um aumento da sua pressão oncótica. A pressão oncótica tecidual aumenta, começa a ter uma maior facilidade de atração de líquido ali. A gente sabe que aquele líquido que sai principalmente no lado arterial do capilar, ele muito pouco retorna diretamente ali no terminal capilar do lado venoso. A maior parte dele é atraído e ele ultrapassa as membranas dos vasos linfáticos e é através da circulação linfática que há o retorno desse excesso de líquido que passou ali para o interstício. Ele passa então a retornar para a circulação sistêmica através da circulação simpática. Mas para isso há uma necessidade da manutenção da integridade do glicocálix para que haja preservação dessa funcionalidade que é extremamente importante para o indivíduo. A partir da descoberta do glicocálix, houve uma revisão da lei de Frank-Starling e há uma tendência mais recente de substituir, então, nos componentes da fórmula original, a pressão hidrostática e tecidual e a pressão oncótica tecidual
pela pressão hidrostática do glicocálix e pela pressão ocótica do glicocálix, já que se sabe que há uma região subglicocálix, uma região entre o glicocálix e a parede celular do endotélio propriamente dito, que gera então uma diferença de pressão, tanto hidrostática quanto osmótica, que se aproxima mais da pressão tecidual. Então, ali no glicocálix é que vai haver uma barreira para evitar a perda excessiva de líquidos e também evitar a perda de macromoléculas. E nos indivíduos que apresentam, então, a lesão do glicocálix, essa perda ela começa a se acentuar de maneira expressiva, gerando desfechos negativos em algumas situações, principalmente naqueles pacientes acometidos de patologias mais graves, grandes cirurgias abdominais, que podem gerar, então, aumento do líquido intersticial. Sabe-se que o aumento do peso do paciente durante a sua internação, gerada por excesso de hidratação ou por excesso de retenção de líquido, aumenta muito a mortalidade desses pacientes. E a preservação do glicocálix pode ser muito importante nessa situação. E a partir de tudo que foi dito, então, sabemos hoje que há uma variedade grande de líquidos que podem ser oferecidos aos pacientes e o conhecimento da farmacologia desses diversos líquidos, da fisiopatologia que gerou a indicação da fluidoterapia é de extrema importância. Os líquidos são divididos na fluidoterapia em líquidos derivados de sangue ou produtos derivados de sangue, como o plasma fresco congelado, o concentrado de hemácias, o crio precipitado e muitos outros, e os não gerados a partir de sangue. Esses são subdivididos em cristalóides e colóides. A grande diferença entre eles, como foi dito, é que os cristalóides são soluções compostas de água e eletrólitos em solução, enquanto os colóides eles são soluções que podem ou não ter também os eletrólitos, mas compõem ou contêm macromoléculas com peso molecular acima de 30.000 Daltons. Então, esses colóides ainda são subdivididos em colóides proteicos e não proteicos. Os colóides não proteicos são os destrans, são os amidos, e os proteicos são a albumina e as gelatinas, como hemacel, gelofusina, entre outros. Então, a indicação de cada um deles, como foi dito anteriormente, vai ser individualizada segundo a situação físico-patológica do paciente, segundo o momento dessa evolução fisiopatológica e segundo o momento do período pré-operatório quando se trata de paciente cirúrgico. E a utilização dessas substâncias vai ser individualizada tanto em qualidade quanto em quantidade, gerando na tomada de decisão a expectativa de se manter um volume circulatório adequado, gerando um volume sistólico adequado. E como sabemos, esse volume sistólico ele depende muito do retorno venoso, portanto a pré-carga tem que ser mantida através da utilização de um fluido adequado àquela situação, para que esse volume sistólico gere um débito cardíaco, um índice cardíaco suficiente para oferecer nutrientes e oxigênio aos tecidos. A utilização inadequada de líquidos, tanto em qualidade quanto em quantidade, pode gerar disfunção tecidual e orgânica importante, apesar de a sua inadequação em termos de quantidade ser muitas vezes pensada em termos de se evitar oferecer quantidades insuficientes, que podem, assim, gerar um volume diastólico final reduzido, mas a sobrecarga de volume, a sobredose, também é muito prejudicial, como já foi visto anteriormente. Então, a sobrecarga ela pode gerar danos importantes, ela vai gerar lesão do glicocálix, ela vai gerar um aumento do estiramento atrial, com um aumento da produção e liberação de peptídeo natriural
natriurético atrial, que vai, entre outras coisas, lesar esse glicocálix, perpetuando essa disfunção que gera aumento da perda de líquido para o interstício, aumento do peso do paciente, aumento de edema. Esse edema em pacientes cirúrgicos vai gerar dificuldade de cicatrização, porque o edema na microcirculação, o edema tecidual, prejudica o fluxo sanguíneo de microcirculação. E isso faz com que chegue menos proteína na região cirúrgica, dificultando a cicatrização, chega menos células, inclusive leucócitos, hemácias, que o que faz gerar um aumento da chance de infecção, já que chegando menos leucócitos, tem menos chance de ocorrer a fagocitose, e chegando menos oxigênio, pela menor chegada de hemácia, também vai gerar uma dificuldade na fagocitose, porque a gente sabe que a fagocitose é um processo oxidativo importante, precisa de oxigênio para que ele ocorra. Então, há que se atentar para a dose adequada, tanto evitando-se sub- quanto sobredoses do líquido que se escolhe nesses pacientes. Todos esses fatores são de pouca importância, ou muitas vezes são sem importância em pacientes que vai ser submetido a uma cirurgia pequena, uma cirurgia de curta duração, sem grande alteração de volemia, sem grandes transferências de líquido corporal, mas naquelas cirurgias de maior porte ou em cirurgia neurológica, muitas vezes a inadequação da escolha do líquido ou da utilização inadequada de volume também pode gerar desfechos bastante difíceis, desfechos bastante difíceis para os pacientes. Outro fator importante para o nosso conhecimento na escolha do líquido adequado é o entendimento dos fatores relacionados à tonicidade do líquido. A tonicidade é a pressão, a quantidade de pressão osmótica que aquela solução pode gerar. E isso ocorre devido à alteração de osmolaridade ou de osmolaridade. Lembrando que osmolaridade conceituado como o total de moles de um determinado soluto dividido pelo peso do solvente daquela solução, enquanto a osmolaridade é o total de moles do soluto dividido pelo volume do solvente em litros. Então, é mais ou menos parecido, os conceitos, as definições são diferentes, mas eles são muitas vezes utilizados de maneira intercambiável quando da descrição de fatores relacionados à osmolaridade. A osmolaridade plasmática normal é em torno de 280 a 295 miliosmoles por litro, e a importância de se saber isso é que quando a gente tem um determinado líquido que é separado de outro por uma membrana semipermeável, aquele líquido que apresenta uma maior osmolaridade vai gerar uma pressão de atração do solvente, geralmente a água, para o seu lado, aquele lado que tem uma osmolaridade maior, muitas vezes representada como visto na fórmula de osmolaridade plasmática, pela concentração do sódio, que é o íon mais importante na geração da osmolaridade plasmática. Então, quando o líquido que apresenta maior concentração de solvente, de soluto, de eletrólitos, vai, em geral, ter uma osmolaridade maior e vai atrair o líquido solvente da solução que está do outro lado da membrana semipermeável, fazendo com que haja desvio dele, como é visto aqui nesse diapositivo. É importante lembrar que quando se oferece soluções eletrolíticas a um indivíduo, principalmente contendo cloreto de sódio, a quantidade de partículas dissolvidas é que é essencial na geração dessa tonicidade. Por exemplo, eu ofereço cloreto de sódio e cada molécula de cloreto de sódio vai ser dissociada gerando duas moléculas, dois elementos, o cloreto e o sódio. E esses, então, vão representar duas partículas dissolvidas que vão gerar a tonicidade.
Isso é muito mais importante em geração de osmolaridade do que o tamanho ou o peso molecular da substância que está dissolvida. Então, entendamos, se eu vou oferecer um líquido que tem muito eletrólito para o paciente, esse líquido, se ele tem uma osmolaridade muito maior que a plasmática, vai fazer com que haja desvio do líquido de interstício para a corrente sanguínea, para o plasma, e vai gerar um aumento da osmolaridade no interstício, já que esse interstício vai perder líquido. Esse interstício vai ter uma osmolaridade maior que a intracelular, atraindo líquido intracelular. Então, o caminho da água vai ser sempre em direção à maior osmolaridade. Se por acaso eu ofereço solução solução colóide, por exemplo, que tem macromoléculas, a geração de pressão osmótica no intravascular muitas vezes não é tão significativa, dependendo da concentração dessas macromoléculas, mas elas são mais duradouras, já que elas não saem da corrente sanguínea devido ao tamanho da molécula que não consegue passar através dos poros vasculares. Então, esse é um conceito bastante importante que deve ser entendido para o acompanhamento dessa discussão. O primeiro líquido a ser oferecido, a ser discutido entre os que podem ser oferecidos aos nossos pacientes, aqui no nosso vídeo, é a solução de glicose. A solução de glicose pode ser apresentada a 5, 10, 25 ou 50%. E ela deve ser usada especificamente para pacientes que ou apresentam hipernatremia, e aí pode ser oferecida a glicose a 5%, é uma solução que, como pode ser visto nesse diapositivo, a sua osmolaridade é de 278 miliosmoles por litro, portanto, muito abaixo da osmolaridade plasmática, e gera uma diminuição, uma diluição daquele sódio que eventualmente pode estar em concentração aumentada no paciente. Então, em pacientes com hipernatremia, eu posso oferecer a glicose a 5%. Em pacientes com hipoglicemia, eu vou escolher uma dessas soluções, uma dessas concentrações, dependendo da intensidade da hiperglicemia do paciente. Mas, em outras situações, muito dificilmente eu vou encontrar indicação de utilização da glicose. A glicose ela é metabolizada, quando ofertada a 5%, ela é muito rapidamente metabolizada e gera, então, uma osmolaridade bastante baixa, uma água praticamente pura, que vai, como é visto nesse diapositivo, gerar uma infiltração intracelular muito mais acentuada e sem manutenção de líquido circulante, de líquido de interstício, praticamente nada. Então, é preciso ter essa noção bastante importante para que se utilize a glicose apenas quando houver indicação. Além disso, como vai ser visto posteriormente, existem algumas contraindicações à utilização de glicose em anestesia. A tentativa de manter a glicemia com estratégias mais estritas de controle, tentando manter a normalidade da glicemia entre 70 e 110 miligramas por decilitro, levou a desfechos catastróficos com um aumento da incidência de hipoglicemia. Então, essa estratégia foi abandonada e retornou-se à estratégia clássica de manutenção mais liberal de glicemia em torno de 140 a 180 miligramas por decilitro. Isso parece ser mais fisiológico na fisiopatologia de um paciente em perioperatório, uma vez que sabemos que esse é um momento em que, devido à parte fisiológica, à parte psicológica ou ao estresse fisiopatológico determinado pela própria condição patológica do paciente, há um aumento da produção de hormônios contrarregulatórios que aumentam a glicemia já naturalmente, aumento do glucagon, cortisol, etc. Então, a estratégia habitual de se manter a glicemia dentro desse parâmetro faz com que haja um melhor controle do paciente, evitando-se o maior risco de hipoglicemia, mas também evitando elevações maiores, sempre com o cuidado de não deixar atingir
valores acima de 250 miligramas por decilitro, que aumenta muito o desfecho negativo dos pacientes após 3 a 6 meses, aumenta a chance de infecção e já se demonstrou que em pacientes neurocirúrgicos o aumento da glicemia pode gerar um sem número de desfechos negativos e deve ser evitado a todo custo. Já se determinou, já se observou que ocorre aumento da região central de isquemia em pacientes que são acometidos de acidente vascular encefálico do tipo isquêmico, e a hiperglicemia faz com que a região central de necrose seja aumentada, avançando na região de penumbra, e isso se deve a vários fatores, alguns ainda não muito bem explicados, mas já se sabe que aumenta a produção de radicais de oxigênio livre, aumento da produção de caspase com instituição de apoptose de maneira muitas vezes precoce, aumenta a instabilidade endotelial, diminuindo a capacidade de vasodilatação, aumentando a vasoconstrição e aumentando a área de isquemia em situações tanto de acidente vascular encefálico do tipo isquêmico, mas também na área peritumoral, a área que circunda as áreas submetidas à hemorragia, que geram vasoconstrição periférica e aumentam a chance de lesões. Um outro fator que pode estar envolvido no desencadear de todos esses processos é o fato de que a glicose, se oferecida em excesso, pode atingir regiões que recebem pouco oxigênio, e aí a glicose ela não vai ser metabolizada satisfatoriamente com a produção de ATP em quantidade, por não conseguir entrar no ciclo de Krebs, já que falta oxigênio. Então a área de isquemia vai gerar mais acidose tecidual e diminuição da capacidade de produção de ATP, já que ao invés de 38 moléculas de ATP, apenas com a glicólise vamos ter a produção apenas de 2 moléculas de ATP. Isso é extremamente deletério, então, em pacientes neurocirúrgicos principalmente, evitar ao máximo a hiperglicemia, mas não oferecer glicose a ninguém que não precise da oferta de glicose. Eventualmente, em pacientes diabéticos submetidos a cirurgias não neurológicas, por estarem recebendo insulina para evitar cetoacidose, podem eventualmente receber a sua glicose em proporções adequadas, e aí o controle horário adequado pode trazer um benefício maior, mas deve ser analisado caso a caso, e nas cirurgias em geral, sem indicações precisas de oferta de glicose, essa deve ser evitada na maioria das vezes. Outra indicação, como foi dito, é as situações de hipernatremia, onde, se não houver contraindicação à oferta de glicose, pode ser feita a administração de glicose a 5% em infusão, para que haja queda dessa concentração de sódio. Aqui algumas das fontes utilizadas na confecção desse vídeo. Então, terminamos o nosso primeiro vídeo relacionado à terapia fluida intra-operatória. Espero que tenham gostado. Se gostaram, compartilhem, deixem seu like para a gente. Muito obrigado pela companhia, um abraço.